No vídeo de hoje eu quero compartilhar algo muito forte, muito poderoso e impactante e que alguma coisa vai mudar na sua vida. Pode ter certeza disso. Porém, é uma mensagem um pouco que preocupante. Fica comigo até o final e você vai entender perfeitamente do que se trata o que nós vamos compartilhar aqui. Eu me chamo Cleiton Alves e é um prazer estar com você aqui no canal Ensinos Eternos. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like e aproveita para compartilhar assim que você assistir essa mensagem aqui para mais pessoas. Eu já quero aqui compartilhar esse texto com você que está em Atos capítulo 2, versículo 41, que diz: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você ouviu bem? 3.000 pessoas. Em um único discurso, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Amigos, no período dos apóstolos da igreja primitiva, o evangelho foi pregado para todo o mundo e o fim veio com a destruição do templo. O que está me preocupando e que tem me preocupado e que tem mexido comigo é que em um único discurso, Pedro, no poder do Espírito Santo, levou ao tanque batismal, ao arrependimento, a aceitarem a Cristo, quase 3.000 pessoas. Muita gente, amigos. Sabe o que é que me chama a atenção? É que nós, servos de Deus, Deus nos confiou o Evangelho eterno em nossas mãos para pregar essas mesmas verdades que Pedro pregou. Arrependimento, confissão de pecado, a morte e ressurreição de Jesus, os eventos finais da história. Aqui nesse discurso, Pedro fala do profeta Joel. Ele fala, por exemplo, do capítulo 24 de Mateus e o versículo 29, escurecimento do sol, a lua se transformar em cor de sangue, e fala também do profeta Davi. Meus amigos, foi algo poderoso. Veja que interessante. Deus ele não precisa e não depende de pessoas que têm formaturas, que têm um conhecimento incrível. Deus ele quer você da roça. Você que muitas vezes não tem a leitura. Você que apenas faz oração, mas que não consegue passar um estudo da Bíblia abrindo. Amigos, o que Deus quer é que você fale aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Deixa eu compartilhar alguns textos com vocês aqui de Ellen White. A longa noite de trevas é uma prova, mas a manhã é adiada por misericórdia, porque se o mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. Me fez lembrar de um texto a qual Jesus falou. Jesus lhe disse, olha, roguem ao vosso Pai para que mande trabalhadores para a sua obra. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Você percebe que em um único discurso de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho. Preocupante, amigos, sabe por quê? O ano, ele tem 365 dias. Quantas pessoas estamos levando ao arrependimento e aceitarem o Evangelho, aceitarem a Cristo? Quantas pessoas estão fazendo isso? Olha o que Ellen White ela diz mais aqui. Se a Igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, como ele ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido. O Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Uau! Impactante, hein? Se eu e você pregasse o Evangelho como deveria pregar, Jesus já teria vindo há muito tempo. Os apóstolos, amigos, eles se empenharam. Ele não dividiu os seus desejos
com os desejos celestiais. Os desejos terrenos com os desejos celestiais. Eles se dedicaram 100% à obra de Deus. O problema, muitas vezes em nós, é que nós estamos agarrados às coisas mundanas e às coisas espirituais. Você não quer perder o céu, porém não quer deixar o mundo. Não é assim que funciona o sistema hoje? Agora, se você soltar as coisas do mundo e se empenhar no mundo em pregar o Evangelho, eu tenho certeza que o Espírito Santo te usará mais e mais pessoas serão convertidas e aceitarão a Cristo como o único Salvador da sua vida. Olha que pequena frase bem interessante. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo demorasse assim. Essa frase que você ouviu é algo muito impactante. Sabe por quê? Porque não era desejo e nunca foi a vontade de Deus que Jesus demorasse para buscar o seu povo aqui na terra. Se liga aqui agora. Jesus aguarda com forte desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos que professam seu nome, presta bem atenção nessa frase aqui, nesse texto, muito forte. Se todos os que professam seu nome produzissem frutos para a sua glória, quão depressa estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão, transmitindo o Evangelho ao mundo. Está em nosso poder. É isso mesmo. Está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. Não nos cabe apenas guardar, mas apressar o dia de Deus. Amigos, em João capítulo 16, Jesus ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. O segredo é esse, amigos. O segredo é estar em Cristo Jesus. Porque quando você está em conexão, em ligação com Deus, em constante oração diária com Jesus, você vai reproduzir Jesus através do seu caráter, através da sua pessoa. Cristo ainda não voltou porque muitos estão retardando a volta dele. E a sua graça e a sua misericórdia está sobre aquele que conhece a mensagem, que conhece a verdade. A graça e a misericórdia de Deus está sobre aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha o tempo de se arrepender e voltar para os caminhos que tem que seguir e pregar o Evangelho. Por isso que Cristo ainda não voltou. Sem mim nada podeis fazer. Jesus ele fez uma promessa em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filipe, quando viu o eunuco, o Espírito Santo disse, corre, vai lá, depressa, porque ele está lendo a Bíblia. Ele está lendo o profeta Isaías, ele não está conseguindo entender, amigos. Filipe estava tão sensível à voz de Deus que não pensou duas vezes. Ele foi ao encontro, explicou a palavra e aquele homem foi batizado. Percebe-se a diferença da nossa geração? Nós temos que pregar a palavra de Deus, amigos, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Deus ele não chama professores que têm conhecimento, Deus chama todos. Eu vou abrir um aspa aqui. Deus chama todos. Todos, 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 todos. Mas ele não precisa de pessoas que tenham conhecimentos poderosos, que encanta. Deus ele quer pessoas humildes,
e sinceras para pregar o Evangelho. Quero compartilhar esse outro texto com você aqui, ó. Está em nosso poder, mediante a cooperação com Ele, acabar com essa situação de miséria. Tem muitos amigos, muitos pregadores no púlpito da igreja que só Deus na causa. Eles preparam, elaboram um sermão da noite para o dia. E aí vai lá para frente e começa a ministrar a palavra de Deus. Não é isso, amigos. Não é desejo do coração que nós sirvamos a Ele dessa maneira, porque quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, nós estamos ministrando para pessoas. E nós temos que entender que nós estamos em um grande conflito entre o bem e o mal. E aquela pessoa que vai estar ouvindo a mensagem que vai ser compartilhada através de você, precisa entender o sentido da mensagem. Que a graça e a misericórdia de Deus nos alcance, amigos, a cada dia. Lembre-se, sem mim nada podeis fazer. Você pode, amigo, todas as coisas em Cristo Jesus. Principalmente quando se trata de pregar o Evangelho, de salvar pessoas do pecado e guiar no serviço. Que Deus nos dê a porção dobrada do Espírito Santo. E lembre-se, você pode fazer muito mais. Se você não batizou, levou a Cristo, uma única pessoa o ano passado, esse ano está diante de nós. Faça hoje para Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. Você pode, em nome de Jesus. Ele te deu esse poder. Ele deu esse poder para a igreja, que tem a mensagem do terceiro anjo em nossas mãos. Pregue a palavra, pregue o evangelho. Não tenha medo de compartilhar as verdades. Certo dia, para nós finalizarmos, eu estava com uma classe bíblica e nessa classe bíblica 2 pessoas aceitou o evangelho. Aceitou a Cristo como Salvador. Estamos esperando o momento para essas pessoas serem batizadas. E um dia, quando chegou na lição, no estudo 14, o estudo 15, onde se trata ali, por exemplo, da lei de Deus. Amigos, nessa classe alguém compartilhou o seguinte. Disse, olha, ligou para mim, disse, olha, mandou uma mensagem de áudio, disse, olha, fala um pouco mais leve, pega mais leve, porque tem irmãos que são católicos. Eu digo, como é que eu posso falar da lei de Deus, em especial do sábado para o domingo, se eu não falar de onde veio a origem, como surgiu? É impossível. Eu tenho que pregar o que está na Bíblia, porém com sabedoria e sob a orientação do Espírito Santo. Porque tem irmãos que é seco ao pregar a mensagem. Amigos, Deus ele pode te usar assim como ele tem me usado muitas vezes para pregar o Evangelho. Na igreja que nós estamos hoje congregando, nessa igreja tinha apenas 5 membros. 5. E hoje já são quase 30 membros também. Deus ele precisa de você, amigos, para que ele possa te usar, para que você pregue o Evangelho no poder do Espírito Santo e almas venham ser alcançadas para Deus. Que Deus te abençoe. Oremos. Obrigado, Pai, pela mensagem de hoje, pela alegria em nosso coração. Motiva esse teu servo e essa tua serva que às vezes não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Mas, por favor, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor os oriente e dê sabedoria para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar essa mensagem para mais amigos e irmãos. Que Deus te abençoe.